Nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinasseis em nome de Jesus. Quando ouviram isso, ficaram furiosos e queriam matá-los. Eis, meus irmãos e minhas irmãs, o que as autoridades judaicas fizeram e reagiram com os apóstolos, com a igreja nascente. Mas eis também aquilo que alguns ainda hoje querem ou, se pudessem, fariam com a igreja. Vamos, irmãos e irmãs, portanto, meditar nesta reação das autoridades judaicas e trazer esta reação também para os nossos dias de hoje, para tirarmos lições para a nossa caminhada. Irmãos e irmãs, aqui o texto do livro dos Atos dos Apóstolos vai dizer qual foi a reação das autoridades judaicas, depois que os apóstolos não obedeceram à proibição que eles tinham estabelecido de não falar, de não anunciar, de não mencionar o nome de Jesus. Diz os Atos dos Apóstolos: nós tínhamos proibido expressamente que vocês ensinassem em nome de Jesus. Por que eles tinham proibido? Porque eles não acreditavam em Jesus como Messias, em Jesus como Salvador, em Jesus como enviado da parte de Deus. Tinham proibido de falar, de pregar, de anunciar o nome de Jesus, porque eles não aceitavam Jesus. Alguns, se pudessem hoje, também fariam a mesma proibição para com a igreja que proclama Maria e que anuncia Maria e que venera Maria como a mãe do Salvador. E por que proibiriam? Porque também não aceitam Maria na condição de mãe de Deus e que, portanto, merece todo o nosso respeito, toda a nossa veneração. Alguns hoje, se pudessem, fariam a mesma coisa que as autoridades judaicas fizeram, porque não aceitavam Jesus naquela época, hoje porque não aceitam a Maria. E aqui Pedro então vai dizer, como resposta àquela reação das autoridades judaicas: é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. E esta obediência significava anunciar Jesus Cristo, significava proclamar o Evangelho, gostassem ou não gostassem as autoridades judaicas, quisessem ou não quisessem as autoridades judaicas. É obrigação também da igreja elevar o nome de Maria, pois ela, inspirada pelo Espírito Santo, profetizou: todas as gerações me proclamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em mim. Não é possível mais voltar atrás. Deus fez grandes coisas em Maria, e Maria profetiza: todas as gerações me proclamarão bem-aventurada, feliz. E aqui estamos nós, para proclamar, para declarar e para anunciar Maria como bem-aventurada. Maria como mulher feliz e mulher da obediência.
Queiram alguns ou não queiram, gostem alguns ou não gostem, agrade alguns ou não agrade, aqui estamos nós para cumprir a Sagrada Escritura e a profecia que o Espírito Santo disse por meio da boca de Maria. Ainda lembrando as palavras de Isabel: bendita és tu entre todas as mulheres. Não se tratava apenas das mulheres daquele tempo. Bendita és tu entre todas as mulheres de todos os tempos, de todas as épocas, de todos os cantos e de todos os lugares. Maria é bendita. Maria é proclamada bem-aventurada. E assim, irmãos e irmãs, a igreja segue obedecendo a Deus, obedecendo a palavra de Deus, ainda que alguns resistam, não queiram ou não gostem disto que a igreja proclama, profetiza e anuncia. É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. E aí o apóstolo continua na sua fala dizendo: o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pregando numa cruz. Pedro, então, proclama que Jesus foi ressuscitado pelo poder do Pai. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, pregando numa cruz. Paulo tinha que proclamar esta verdade. Paulo tinha que anunciar a ressurreição de Jesus. E nós, irmãos e irmãs, damos também neste ponto um passo adiante. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, que tinha uma mãe e que amava esta mãe. Ele, irmãos e irmãs, como nos diz aqui o evangelho do dia de hoje, Jesus vai dizer: o Pai ama o Filho. Não disse ele, ou não aparecem estas palavras no evangelho, mas não seria nada estranho se nós colocássemos esta palavra na boca de Jesus. O Pai ama o Filho e o Filho ama a sua mãe. Ama tanto que quis entregá-la como mãe para os seus discípulos. Que não quis que ela fosse apenas mãe dele, quis que ela fosse também mãe de cada um dos seus discípulos. Ele sabia quem ela era, ele conhecia a ela. Assim como ele diz do Pai: ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E quem mais conhecia Jesus neste mundo, além de Maria? Ninguém mais, pois ninguém mais conviveu tanto com ele quanto ela. O Pai ama o Filho ama o Pai. E em outra passagem do Evangelho, do mesmo evangelista João, ele vai dizer: para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Para que todos honrem o Filho como honram o Pai. E esta palavra pode ser estendida também para Maria. Para que todos amem a mãe assim como amam o filho. Se ama o filho, se tem que amar a mãe, se tem que respeitar a mãe, se tem que ter cuidado pela mãe. Trata-se, irmãos e irmãs, da realidade mais normal deste mundo. Ninguém fica feliz ao ver a sua mãe sendo maltratada. Inclusive, na minha infância, isso era até motivo de briga. Para quando se queria arrumar uma briga entre dois afoitozinhos, ou dois galinhos de raça, dois que gostavam de brigar, aí chegava lá e fazia um risco.
Aí fazia um risco de um lado e fazia um risco do outro. Aqui está a mãe de fulano, aqui está a mãe de cicrano. Um ia lá e apagava a mãe do outro. Era o risco, né? Ia lá e apagava. Pronto. Estava feita a briga. O pau comia. Por quê? Porque simplesmente apagou um risco que disse que era a mãe. Meus irmãos e minhas irmãs, é a coisa mais normal e mais natural querer que se ame a mãe. E é a coisa mais normal e mais natural ainda a mãe querer que a pessoa ame o seu filho. Onde já se viu um filho que gosta de ser amado, mas que fica feliz quando vê a sua mãe sendo desprezada, sendo rejeitada. Qual é a mãe que se sente feliz quando se sente bem recebida, bem acolhida, mas a pessoa diz: aqui seu filho não entra? A mãe não fica ali. Se meu filho não entra, eu também não entro. E o filho é capaz de dizer também a mesma coisa: se minha mãe não entra, eu também não entro, porque eu sou parte dela, eu venho dela, meu sangue é dela, meu corpo foi formado nela. Eu a amo, eu a respeito e quero bem, e quero que todos aqueles que me amam, me respeitam e querem bem, também amem, respeitem e querem bem a minha mãe. Sabemos, irmãos e irmãs, todos, de modo claro, que Maria, ela tem o seu lugar de intercessão, o seu lugar de mãe, o seu lugar de zeladora e de cuidadora, assim como foi na festa em Caná da Galileia. Ela sabe qual é a sua posição. Ela não quer tomar a posição do filho, e nem o filho também dá a posição para ela. Porque somente o filho é salvador, somente o filho é Deus. Ela não é deusa, ela é uma criatura, a mais bela de todas as criaturas, em razão da missão que Deus tinha preservado para ela. Assim, irmãos e irmãs, o Deus de nossos pais ressuscitou Jesus. Sim, proclamamos com todas as forças do coração e da alma: Jesus ressuscitou. Mas proclamamos igualmente, com toda a força de nosso coração e de nossa alma: este que ressuscitou nasceu neste mundo através do sim de uma mulher. Se ela não tivesse dado o seu sim, nem ressurreição haveria, nem Salvador existiria. É preciso, portanto, a gente saber respeitar a vontade de Deus, saber entender o plano de Deus e o plano que cada pessoa ocupa e o lugar que cada pessoa ocupa neste plano de Deus, cujo centro é sempre Jesus Cristo. Não é outro, não tem outro, assim como no evangelho de domingo passado. Jesus, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Era isso que refletia lá na comunidade de Santa Luzia. Jesus ocupa o centro é de Jesus. Nem ele dá, nem ninguém pode colocar outro centro a não ser Jesus. Ele é o fundamento da fé, ele é o Salvador, ele é o Deus encarnado, ele é sempre o centro. Mas a gente precisa entender aqueles que estão mais próximos do centro e que nos ajudam também a viver a fé e a seguir a Jesus Cristo. Deus, o Deus de nossos pais, ressuscitou a Jesus, e proclamamos que este Jesus ressuscitado teve uma mãe neste mundo, e que nós amamos o Filho, que nós amamos a mãe e que nós igualmente amamos ao Pai, sabendo o lugar que cada um deles tem. O Pai envia o Filho nasce neste mundo através do sim de Maria, e o Filho vem para nos salvar, e o Filho vem para passar por tudo aquilo que a gente passa. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes.
Talvez poderíamos dizer: o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, que tem uma mãe que é Maria, este Jesus a quem vós aceitastes, este Jesus a quem dizeis ser o vosso Salvador. É Salvador, mas não nasceu de uma chocadeira neste mundo. Teve uma mãe. E o mandamento da lei de Deus, o quarto mandamento: honra teu pai e tua mãe. Certamente ele a honrou, ele a amou e ele dela cuidou. E assim, irmãos e irmãs, a igreja segue proclamando Jesus ressuscitado, proclamando que o ressuscitado, ele teve um início, e este início foi com a Virgem Maria. E poderíamos concluir com a mesma palavra também que Pedro diz nesta primeira leitura: e disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Sempre testemunharemos que Cristo ressuscitou, mas que Cristo teve uma mãe neste mundo, que deu e quis dá-la por mãe também a cada um de nós. Disso somos testemunhas, disso não negaremos, não voltaremos atrás, não deixaremos de proclamar. Nós somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que um dia desceu sobre ela para nela gerar o Filho de Deus. E disso nós somos testemunhas, nós e o Espírito Santo. E por fim, vem a reação das autoridades judaicas, que não é diferente da reação daqueles que ainda hoje também não aceitam a Maria como mãe. Quando ouviram isso, ficaram furiosos. Tem gente que fica furioso, tem gente que fica com raiva, porque a igreja proclama Maria, porque a igreja anuncia Maria, porque a igreja fala de Maria, e vai continuar falando, e vai continuar anunciando, e vai continuar proclamando: Maria, mãe de Deus, Maria, mãe do Salvador, Maria, a sempre virgem, mãe de Deus. Quando ouviram isso, ficaram furiosos e queriam matá-los. Se alguns pudessem, de fato matariam aqueles que anunciam o nome de Maria. Fariam isto assim como fizeram com os apóstolos, que continuaram anunciando o nome de Jesus. E como eles não paravam, o jeito foi matar alguns deles. Todos morreram martirizados, menos um, o evangelista João, que morreu de idade avançada na ilha de Patmos. Todos os outros morreram martirizados, mártires da fé, por anunciar Jesus Cristo. E morreram também vítima daqueles que diziam acreditar em Deus, vítima daqueles que diziam conhecer a Sagrada Escritura. Peçamos ao Senhor, irmãos e irmãs, a graça de sermos este povo, um povo que respeita, um povo que venera, não um povo que adora, mas um povo que venera Maria e que sabe qual é o seu lugar no plano da salvação. Não é o centro, porque o centro é sempre Jesus Cristo, é sempre o Salvador, é sempre o Nazareno. Ele é o centro e ninguém toma esse lugar dele, e ninguém pode tomar este lugar dele. Peçamos ao Senhor que Ele nos dê a coragem de anunciar Jesus Cristo ressuscitado, Jesus Cristo, Filho de Maria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meditemos então, irmãos e irmãs, nesta palavra que diz o apóstolo como resposta às autoridades judaicas. É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, pregando numa cruz.